Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não separeis o que Deus juntou. Mateus, no capítulo 19 do seu Evangelho, versículos 3 a 9, disse que Jesus ensinou o seguinte: Também os fariseus vieram a ter com ele para o tentarem e lhe disseram: Será permitido a um homem despedir, repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu, fazendo uma outra pergunta: O que vos ordenou Moisés? Ordenou Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação, uma carta de divórcio e a despedisse. Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Então vamos entender o que Jesus quis nos ensinar aqui. Moisés permitiu que dessem a carta de divórcio e depois despedisse a esposa. Onde está esta lei? Está no Antigo Testamento, no livro Deuteronômio, um dos 5 livros que Moisés escreveu. Lá diz assim: aquele que deseja divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo deve registrar por escrito que nunca voltará a casar com aquela mulher. Portanto, ela terá liberdade de casar com outro homem. Entretanto, enquanto esta carta de divórcio não lhe for dada, não poderá fazê-lo. Viram? A lei judaica já previa o divórcio. Só que ele não era feito de qualquer maneira, existia um procedimento. Primeiro, o homem emite uma carta de divórcio, depois ele entrega esta carta para a mulher e somente aí ele a despede, ele a deixa ir livre para fazer o que quiser. Só que isso não acontecia, essa lei não era cumprida. Por quê? Porque era caro. Era caro e implicaria na divisão de bens. Viram? Desde aquela época a lei não era cumprida. Então vamos ver o que são leis. Leis são um conjunto de normas, de obrigações, regras que precisamos para viver bem em sociedade. Existem 2 tipos de leis: a lei de Deus e a lei do homem. A lei de Deus é imutável, ou seja, ela não muda nunca. Não muda porque é perfeita. E a lei dos homens muda de acordo com os tempos, lugares e o progresso da inteligência. Por isso que nós devemos buscar um respaldo jurídico quando nos casamos. Devemos realizar o casamento civil. É ele que vai dar, tanto para o marido quanto para a esposa, a segurança, aquilo que cada um tem direito após a dissolução do casamento. Então, em que sentido devemos entender as palavras de Jesus? Não separe o homem o que Deus juntou? Devemos entendê-las com referência àquela união que aconteceu por afinidade espiritual, onde os 2 espíritos se encontram porque houve uma afinidade espiritual entre ambos. Portanto, quando isso ocorre, essa união será indissolúvel. Por quê? Porque aconteceu conforme as leis de Deus e não com referência àquela união que aconteceu por interesse puramente material, interesse esse que é passageiro e logo desaparecerá. Exemplo, o casamento por interesse financeiro, somente por sexo, aparência física. Então, quando há um casamento que aconteceu por afinidade espiritual entre ambos, o homem não consegue separar o que Deus juntou. Por isso que as leis humanas são úteis. São elas que irão assegurar, caso ocorra a dissolução do casamento, são elas que irão assegurar a manutenção dos filhos, assegurar as relações sociais e os interesses da família.
Olha, gente, o casamento para nós espíritas e para todas as outras religiões, ele deve se basear no afeto e na responsabilidade que um tem para com o outro e deve ser respeitado e mantido o mais possível. É que para nós espíritas, caso ele se desfaça, nós não iremos conseguir concretizar os objetivos espirituais que nós visávamos com esse casamento. Então, nós estabelecemos laços e temos que resgatar coisas do passado ou corrigir erros cometidos. E alguns casamentos servem para isso. Por isso que nós devemos tentar fazer do nosso casamento um casamento durável. Precisamos nos empenhar em cumprir bem o nosso compromisso, com boa vontade, tolerância, devotamento. Aliás, casamento é assim. Tem que ter boa vontade, tolerância, devotamento para que essa união dê certo. Não podemos nos esquecer que o marido e a esposa, os cônjuges, não são pessoas iguais. Eles são diferentes uns dos outros. Por quê? Porque somos espíritos diferentes. Nós somos seres inteligentes, criados por Deus, portanto, nos individualizamos, nos tornamos uno. Cada um de nós aqui é um espírito diferente do outro. E nós trazemos na bagagem nossos erros e acertos de vidas passadas. Por isso que nós vamos vir com vícios morais. Vícios esses que fomos adquirindo nas várias vidas que já tivemos. Portanto, não podemos querer que o nosso marido seja igual a nós e nem que a nossa esposa seja igual a nós. Fomos criados em famílias diferentes, portanto, com costumes diferentes. Minha mãe não me criou do mesmo jeito que a mãe do meu marido criou ele. Por isso, temos que construir o casamento. Pessoas diferentes com o mesmo objetivo. Ah, mas eu já fiz de tudo e não deu certo. Eu não posso me separar? Eu tenho que continuar do lado daquela pessoa, mesmo depois de ter tentado tudo? Olha, gente, os espíritos já falavam que o casamento na Terra não é indissolúvel. Em 1857 falaram isso porque nós espíritos aqui encarnados ainda não somos lá muito evoluídos, não é? E nós dispomos de um certo livre-arbítrio, portanto temos decisão livre. Então, casamentos que podem ter sido programados lá no plano espiritual podem acabar não acontecendo porque chegando aqui passamos a pensar diferente e conforme a nossa vontade podemos casar com outra pessoa. Consequência, casamentos que não dão certo e o divórcio. E com o divórcio somos obrigados a ficar sozinhos? Não, desfez a parceria, há outras pessoas que desfizeram suas parcerias também. Então podemos fazer novas uniões. Somente orientamos para que esperem um pouco antes de assumir um novo compromisso, porque com a separação poderemos sentir saudade e ver que realmente não conseguimos viver sem aquela pessoa. Assumindo uma nova relação, perderemos a oportunidade de reatar o relacionamento que pode ter sido programado no plano espiritual. Olha, gente, em alguns casos nós iremos encontrar pessoas que estão vivendo verdadeiras agonias, estão vivendo um verdadeiro inferno dentro de casa. Se esse casamento vai trazer danos morais e psicológicos terríveis, melhor separar. O divórcio veio para separar legalmente aquilo que já estava separado. Não podemos chegar ao ponto de pessoas que cometem suicídios, que matam ou morrem. O que é preferível? Vai enlouquecer? Vai matar? Então é preferível a separação.
Não estamos dizendo que é bom separar, estamos dizendo que dos males, o menor. Portanto, antes da separação, devemos manter um diálogo, caso possível, ter um aconselhamento psicológico, buscar recursos como a oração e reuniões de assistência espiritual. Devemos nos lembrar que é pela dureza dos corações, tanto masculino quanto feminino, que os divórcios se realizam. Deixar para lá coisas que realmente podem ser deixadas de lado é de grande ajuda. Não vai fazer mal físico ou psicológico, tanto para mim quanto para os meus filhos? Não vai fazer mal para a minha liberdade de pensar e agir, minha e dos meus filhos? Deixe para lá. Muitas vezes damos uma importância danada a coisas sem importância. Agora, no topo da lista das separações estão o orgulho. Ele desfaz qualquer união. Temos também casais jovens, educados, equilibrados, mas vazios, que não encontram nada um no outro. E então ocorre a separação. Mas um dos maiores motivos, o campeão é um querer mudar o outro. Esse é o campeão dos motivos que leva à separação. Um querer mudar o outro. Sim, conhecemos a pessoa exatamente do jeito que ela é, mas pensamos, depois de casada ou casado, eu mudo ela ou ele. Nós nos apaixonamos por ela ou ele exatamente do jeito que os conhecemos. Então, por que mudá-los? Gente, ninguém muda ninguém. E esse é o maior de todos os motivos que levam os casais a se separarem. Um querer mudar o outro. A não ser que a pessoa desenvolva hábitos não saudáveis que irão colocar minha vida em risco e a dos meus filhos, que irão colocar a minha integridade moral em risco e dos meus filhos. Por que mudá-las? Caso aconteça uma dessas coisas que eu acabei de falar, devemos então, antes de separar, procurar ajuda profissional, uma terapia de casal, aconselhamento nas igrejas, templos, centros espíritas, onde os dois possam participar. Bem, mas deve ter um segredo para um casamento feliz, não deve? Olha, todo relacionamento é desafiador. Quanto mais íntimo esse relacionamento, mais dedicação nos exige. Mas psicólogos analisaram e chegaram à conclusão que as causas do sucesso de um casamento são a bondade e a generosidade. Então nós devemos buscar substituir aquele julgamento severo e rígido que muitas vezes já está desgastado pelo tempo, pela generosidade de quem percebe e reconhece valores em quem nos acompanha. O casamento, gente, é uma conquista diária. Admirar o outro é querer cada vez mais conhecer o outro. Sabe, aquela uma palavra e o outro já sabe o que eu estava pensando, o que eu estava querendo dizer, um único olhar ele já sabe o que eu queria falar. Sabe, isso é casamento, isso é admiração, admirar um ao outro. Quando temos admiração pelo caráter um do outro, a gente se apaixona em casa todos os dias pela mesma pessoa. E para admirar, nós precisamos aprender a olhar um para o outro, reparar aquele ato bom que ele ou ela fez dentro de casa, reparar que ele ou ela cortou o cabelo, tingiu o cabelo. Temos que reparar no sentido de admirar e não de criticar. E por que nós não nos olhamos mais? Porque achamos que já nos conhecemos. Mas nós podemos nos surpreender, viu? Ninguém conhece ninguém por inteiro. E além de olhar, temos que falar uns com os outros, dizer coisas boas uns para os outros.
Mas cuidado, algumas críticas serão necessárias sim. Então, é preciso um encontro de palavras para que juntos encontremos soluções. A semana passada nós estudamos que a palavra pode tanto erguer quanto destruir a pessoa. Por isso, cuidado com elas. Bem, eu contei com a ajuda da professora Terezinha Oliveira e de Maristela Santos para o estudo de hoje. Coragem, fiquem com Deus, Ele confia em nós.